gente, quero cumprimentar a todos que nos acompanham neste momento. Eu sou o pastor Rodivaldo Chaves e quero neste momento compartilhar com você uma mensagem de fé e de esperança que levarão a sua vida a experimentar do sobrenatural de Deus e a ter uma experiência com o poder do nosso Deus. Para isso eu quero compartilhar um texto bíblico que está no livro de Eclesiastes, capítulo 9 e versículo 11. O texto diz: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e a oportunidade ocorre a todos. Quero usar como tema deste momento de compartilhamento o tema oportunidade. E há algumas características que compõem as oportunidades. Há muitas pessoas que se queixam dizendo na vida que não tiveram oportunidades. E posso dizer que a palavra de Deus, ela fala de maneira diferente. Ela diz que o tempo e a oportunidade ocorre para todos. O texto que acabamos de ler se refere aos ligeiros, aos fortes, aos sábios, e diz que nem sempre os ligeiros vencem a corrida, nem sempre são os fortes que vencem a guerra, e nem sempre são os sábios que detêm do pão ou da riqueza, mas tudo depende do tempo e das oportunidades. As oportunidades que Deus tem concedido à sua vida. O que você tem feito com essas oportunidades? Oportunidades em tempos de crises, oportunidades que aparecem muitas das vezes disfarçadas em meio aos problemas. E eu quero, neste momento, falar de algumas características que compõem as oportunidades. A primeira característica das oportunidades é que a oportunidade não é estática. O texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz que há um tempo determinado para cada propósito. Há um tempo determinado. E se o tempo é determinado, as oportunidades não ficam esperando você se determinar, você querer alcançá-la. As oportunidades passam há um tempo e essas oportunidades determinadas esperam por você por um tempo. Por isso, entenda que as oportunidades não são estáticas, elas não ficam esperando você se resolver, elas passam porque o tempo passa. Uma das outras características das oportunidades, em segundo ponto, é que a oportunidade ela não surge toda hora. Quando Deus falou com Josué, em Josué capítulo 1, versículo 2, Deus disse para Josué: Josué, o meu servo Moisés está morto, dispõe-te agora. A oportunidade não surge a todo momento. É preciso você ter a disposição para aproveitar um momento em que Deus está dizendo para você: dispõe-te agora para conquistar a terra que eu jurei dar a você e aos seus descendentes. Em terceiro ponto, que a oportunidade, ela, quanto maior e melhor for as oportunidades, mais raras elas serão. As oportunidades são raras e quanto maior e melhor forem elas, muito mais raras elas se tornarão na sua vida. Em quarto ponto, a característica das oportunidades, muitas oportunidades estão invisíveis e ocultas aos nossos olhos. Vamos imaginar no texto de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25, quando diz a Bíblia que Davi, um jovem que não era acreditado pelos seus, pela sua família, mas desprezado pelos seus próprios irmãos, e ele chega no campo de batalha. Ao chegar no campo de batalha, o versículo 25 diz que ele ouve alguém falar: viste só o que o rei dará ao homem que enfrentar esse gigante? Ele abençoará, dará sua filha em casamento, isentará a sua família de impostos e cobrirá de grandes riquezas. Imagine, havia ali um gigante afrontando o povo de Deus. Davi era um jovem desacreditado, de baixa estatura, sem potencial de guerra, sem ter nenhuma arma, mas ele viu ali a oportunidade. Uma oportunidade que talvez estivesse invisível e oculta aos olhos de tantos. Mas Davi teve a iniciativa e aproveitar aquele momento
Queridos, você que me acompanha neste instante, as oportunidades que Deus muitas vezes envia à sua vida, elas vêm de forma oculta e invisível. E você tem que ter o discernimento, mesmo diante dos desafios. Não era uma oportunidade fácil que estava diante de Davi, era uma oportunidade cheia de dificuldades. Havia ali um gigante, existia ali um homem que era de guerra, um homem que estava armado, mas ele enfrentou o gigante porque entendeu que era um momento de oportunidade para que o seu sonho, o seu projeto se realizasse naquele momento de desafio. As oportunidades, disse o apóstolo Paulo, no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 16, diz a palavra de Deus que uma grande porta me foi aberta, mas juntamente com ela me trouxe muitas dificuldades. Todas as vezes que uma porta for aberta, surgirão com esta porta dificuldades. Muitas das vezes as oportunidades na sua vida, elas vêm disfarçadas nos problemas. E há muitas pessoas que diante dos problemas desistem dos seus projetos, desistem dos seus planos, desistem dos seus ideais. É necessário que você entenda que as oportunidades como foram para Davi, como foram para Josué e como o apóstolo Paulo se refere no texto, é necessário que entendamos que as oportunidades, elas vêm muitas das vezes disfarçadas em meio aos problemas. Mas uma das outras características que nos traz a oportunidade é que precisamos entender, as oportunidades não vêm a nós somente manifestam em coisas grandes. A palavra de Deus, o texto sagrado, nos menciona no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10, não despreze o dia das coisas pequenas. Há muitas pessoas que imaginam que as oportunidades só vêm manifestadas em coisas grandes que vão acontecer ou que estão acontecendo. E muitas das vezes desprezam as coisas pequenas. E é às vezes nas coisas pequenas que Deus está te dando a oportunidade de alcançar coisas maiores. Não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze as pequenas oportunidades que aparecem todos os dias e às vezes até diante de crises que você esteja enfrentando, seja financeira, seja na área de saúde, seja na sua família. Acredite que Deus está te dando oportunidades para viver uma vida vitoriosa, para uma vida de conquistas. Mas também existem alguns elementos que compõem essas oportunidades, elementos que devem fazer parte da sua vida, para que você esteja atento, aproveite as oportunidades para prosperar, para crescer, para alcançar os seus objetivos. E uma das coisas é iniciativa. A Bíblia diz no texto que nós lemos de Eclesiastes, diz a palavra de Deus que tudo depende do tempo, o tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Por que Deus está dizendo que nem sempre é o ligeiro que vence a corrida? Há muitas pessoas que elas são ligeiras, mas não têm iniciativa. Nem sempre é o prudente que vence a guerra, nem sempre é o forte que vence a guerra. Muitas pessoas são fortes, mas não têm iniciativa. Nem sempre é o sábio que detém do pão. Muitas pessoas são sábias, mas não têm iniciativa. É necessário ter o elemento que deve compor a vida de quem vai vencer através das oportunidades, é você ter iniciativa na sua vida. O texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, diz que Abraão, quando foi chamado, ele não hesitou em obedecer, mas tomou iniciativa. Por isso, se tornou o pai de uma grande nação. A iniciativa é o passo inicial para aqueles que querem vencer e aproveitar as oportunidades da vida. Mas tem algo também que deve fazer parte da sua vida, a criatividade. O forte, o que quer vencer, ele não coloca dificuldade na oportunidade. O texto de Joel, capítulo 3, diz a palavra de Deus que quando Deus levantou os homens valentes, os homens fortes e mandou subir ao vale da decisão, ele disse: forjem as vossas enxadas em espada, as vossas foices em lanças. Deus mandou transformar, Deus mandou criar armas. Se eles não tivessem, que eles deveriam criar armas. O que você tem? Qual a habilidade que Deus te deu de melhor para você fazer? Seja criativo, utilize a sua capacidade, as suas habilidades individuais para que você
possa aproveitar as oportunidades e vencer na sua vida. Há também um outro elemento que a Bíblia chama de conhecimento, sabedoria. É necessário que você use da sabedoria para alcançar os resultados através da oportunidade. E o elemento da fidelidade. A fidelidade. A Bíblia diz no livro de Mateus 25, 21, que ao homem fiel, Jesus dirá: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É aquele que aproveita as oportunidades das coisas pequenas, é aquele que é fiel diante das coisas mínimas que lhe são oferecidas, faz você ser colocado em lugares altos. A palavra de Deus diz: viste o homem diligente, entre os reis ele será posto, e não será colocado entre os de baixa sorte. O homem que sabe aproveitar as oportunidades nunca viverá, jamais viverá ao lado de pessoas de baixa estima, que não tiveram sorte ou que não aproveitaram as oportunidades. O homem diligente, ele será colocado entre os reis, diz a palavra de Deus. E por último, responsabilidade. Se você quer usar das oportunidades para vencer, um dos elementos que deve compor a sua vida é responsabilidade. O texto sagrado de Mateus, capítulo 24, e a partir do versículo 45, a palavra, o Senhor Jesus disse: a quem o Senhor entregará ou confiará a sua casa? A quem ele confiará os seus bens? Ora, Deus quer nos fazer mordomos das suas riquezas. Deus quer nos fazer cuidadores da sua grandeza que Ele quer manifestar através da nossa vida. Mas a pergunta que Jesus começa a fazer: a quem Ele confiará os seus bens? A quem Ele confiará as suas riquezas? Ao homem que age com responsabilidade. Seja responsável com as oportunidades que Deus te dá. Seja no teu trabalho, na tua família, na tua vida secular. Seja nas mínimas coisas. Aproveite as oportunidades da vida. Lembre-se sempre: há um tempo determinado. Uma das características da oportunidade é que ela não vai ficar esperando por você. Há um tempo determinado e as oportunidades passam. Lembre-se sempre que não basta ser inteligente e sábio, é preciso ter iniciativa, pois nem sempre é o sábio que tem riqueza, é o inteligente que tem o pão, nem sempre é o forte que vence a guerra. Há muitas pessoas cheias de qualidades, de características como essas, mas não têm o elemento da iniciativa, não tem o elemento da responsabilidade, não tem o elemento da fidelidade e não tem o elemento da criatividade. Quero encerrar esse momento de compartilhamento com você, dizendo a você: há pessoas que se queixam de não terem oportunidades na vida. No entanto, a palavra de Deus nos diz que a oportunidade é para todos. Aproveite as oportunidades de Deus na sua vida. E lembre-se sempre, elas vêm às vezes disfarçadas através de gigantes, através de dificuldade. E nunca se esqueça, todas as vezes que uma grande porta lhe for aberta de oportunidades, surgirão também muitas dificuldades. Os covardes retrocedem, os covardes desistem e nunca vencerão. Mas aquele que tem a iniciativa, aquele que tem compromisso com seus sonhos, com seus projetos, eles avançam e vencem. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa aproveitar as oportunidades que Deus está te dando, mesmo diante da crise, mesmo diante das suas dificuldades. Enfrente o que você precisar enfrentar, como Davi enfrentou o gigante e se tornou o rei de Israel. Deus te abençoe, que o Senhor te dê graça e sabedoria e iniciativa para vencer, em nome de Jesus.